meninas! Estamos aqui com o nosso quarto podcast do Portal Parada Lésbica, o portal para meninas que gostam de meninas. E dessa vez, uma versão totalmente via Skype, diretamente de São Paulo. Kay! É isso aí, olá meninas! Diretamente do Rio de Janeiro, Anak! Olá a todas, tudo bem? Diretamente da roça do interior paulista, eu, Del. Isso aí! Neste clima dançante, ritmo de festa, vamos lembrar que agora, dia 28 de abril, aconteceu a 28 de março, minha querida. Já tá pensando na próxima festa. Exato, já, manda na ver. verdade, dia 28 de março, ocorreu a primeira festa do Lescute lá na Ultra Diesel de São Paulo. Festa bombou, tivemos 800 participantes entre meninas e bibas, várias colunistas lá presentes, inclusive a Kay. Menos a Anak. E aí, Anak? Tá devendo, hein? Pois é, eu tive algumas questões a resolver, mas acredito que na próxima... Se ela não tiver nenhuma questão, ela vem. Uma questão lá no Rio de Janeiro. E, enfim, a festa foi muito legal. Além de mim e da Kay, tivemos a presença de outras colunistas, como a Helena, minha amada. Tivemos também a Fernanda, a Lisa, a Mel. Fiquei sabendo que a Aline, nossa colunista de sexo, também esteve lá. Só que ela não teve a dignidade de ir lá falar com a gente, Kay. Você acredita? Nossa colunista de sexo. Uma coisa assim. Eu acho que é por isso que ela não quis falar. Ela ficou meio tímida, sabe? Mas olha, eu fiquei sabendo que um monte de meninas foram. Teve meninas que falaram assim que ficaram me encarando e não vieram falar comigo. E eu falei assim, nossa, né? Porque eu não vou conseguir lembrar. Eu sou meio lesada com essa coisa de imagem e vida real. E você? O que você achou, Del? Eu gostei bastante. Eu fiquei uma parte do tempo lá na parte de cima, porque tava muito lotado lá embaixo mesmo. Eu, assim, dei umas descidas às vezes, mas algumas pessoas me reconheceram também. Foi legal isso, ter pessoal me parabenizando, né? Pediram autógrafo, eu vi. Não, Várias nem pessoas com o logo da Parada Lésbica pedindo autógrafo pra dela. Assim, teve uma hora que até o segurança teve que levar ela pra cima mesmo no camarote, isolar, porque ficou meio complicado mesmo. Quem me dera. Enfim. Enfim, a festa foi muito legal. A gente espera realizar ela em outros lugares do Brasil e que ela tenha esse mesmo sucesso, né? Vamos procurar aí baladas que tenham pote pra isso. Exatamente. Eu acho que a ANAC deveria agitar um lugar aí no Rio de Janeiro pra gente fazer uma festa por aí. Porque as cariocas parece que são fervidas por aí pra fazer lescontra, né? Então, tenho procurado já fazer alguns contatos pra descobrir, porque aqui no Rio a gente tem, as festas elas são menores, né? A gente até tem festas grandes, mas talvez não tenha como tem em São Paulo. Agora, os lescontros a gente tem feito com frequência. Eu tenho organizado alguns, assim, normalmente na Zona Norte, no Meier, né? O primeiro foi na Zona Sul, agora a gente vai ter um outro que está sendo organizado por uma outra pessoa também do Lescute, eu acho que é a Andréia o nome dela, que vai ser dia 11 de abril, agora no feriado. E você vai participar? Vou. Eu gosto dos lescontros, eles têm proporcionado, assim, ótimos contatos, sabe? Pessoas que moram, às vezes, próximas de mim, ou têm interesses similares. Eu sou sociável, né? Eu gosto esse clima, né? Porque é uma forma também da gente mostrar que a rede, ela é viva, né? Não é algo descolado no sentido da realidade, né? Você pode participar, literalmente, dos eventos do Lescute, conhecer aquelas pessoas, sair do virtual. Com certeza, e é muito legal. É legal mesmo, porque eu tenho também feito outros programas sem ser mesmo a festa do Lescute. Tenho conhecido as meninas pessoalmente, tem muitas meninas muito legais. Vou mandar um beijo pra Isis, que foi uma das meninas que eu conheci lá. Querendo lembrar que agora, 25 de abril, teremos a segunda festa do Lescute, que agora se tornou um projeto mensal da Ultra Diesel. Então, todo mês, o último sábado do mês, festa Lescute em São Paulo, e cada vez com uma temática diferente. E agora, nesse 25 de abril, a temática vai ser Caminho das Índias. Imagina, vai todo mundo vestido de coelhinho da Páscoa. Bom, eu não estarei presente, infelizmente, tem uma prova no dia 26, então dessa vez não Logo estarei. você. Anak, eu o quê? Logo Sou uma você. moça super comportada. Tem aquela fotinha sua de coelhinho. Eu vou pôr no meu Lescute para as meninas poderem visualizar. Vai dar de flyer, vai ser feito em cima daquela foto. Venha para de abril. Justamente a pessoa que não vai para a festa do Lescute. Mas a gente tem que ter a nossa representação
representação oriental coelística. Coelística é o máximo, né? Não é? Querida Del, nós temos comentários aí? Pois é, extremamente comentada essa terceira edição do podcast. Tivemos, assim, um total de 33 comentários, muitos comentários. Comentários enormes, assim, a maioria comentando sobre o que estava achando do The L Word, né? Falando, a maioria concordou que a Jenny é uma chata, que ela tem que morrer. Segura pra eu não falar. As pessoas comentaram The L Word antes dele ter terminado e tal, quando ele ainda estava pra terminar, sobre a estranheza do Max e, enfim... Estranheza? Como você foi uma pessoa discreta nesse momento, né? Não é preconceito, mas é porque é um personagem muito perdido. Eu não consigo nem conceber, não vou nem fazer uma linha, vou ficar quieta antes que eu ganhe um monte de pedra. Mas como disse a nossa querida Érica, muito apropriadamente sobre o Max, a Elaine Schaken, ela tinha uns 11 personagens ainda pra criar pra série. Aí, como não dava, como não tinha ator, ela pegou e reuniu todos eles no Max. Só podia ser a Cis mesmo. Beijo, Cis. Então, aproveitando que estamos aqui falando dos comentários, vamos mandar beijo aí pra galera. Beijo pra Érica, nossa querida administradora do Lescute e sempre presente aí comentando os podcasts. Beijo pra Helena, meu amor. Se Deus quiser, olha, virei até religiosa. No próximo podcast vai participar conosco. Super legal, vocês vão ver. Beijo, Helena. E também as várias leitoras, né, que comentaram, a Fábia, a Nani, a Decoy. A Fábia e a Decoy sempre comentam, a Moon, a Adri, a Arizinha, a Electra, Sam, Bárbara, um ouvinte masculino, Gabriel, a Aline, nossa colunista de sexo, que não nos cumprimentou na festa do Lescute, nunca mais vou esquecer isso, Aline, e a Nicole. E você, que aí, você quer mandar beijo pra alguém especial? Além das que eu já mandei, eu vou mandar um beijo pra Erika M, que sempre fala do podcast, fala que ela gosta muito, ela tá sempre pedindo uma nova edição, então vai o meu grande abraço pra ela pelo carinho. Anak? Eu deixo beijos, né, pras meninas que têm participado dos Lescontros, ou as que têm sempre falado comigo, comentam sobre o podcast, comentam sobre as colunas, dão sugestões, e também pras nossas amigas, né, a Mel, a Érica, a Lisa, a Fernanda R, todas as meninas que têm entrado em contato e trocado de alguma maneira. Beijo pra todas. Pra todo mundo que leu, que comentou, comentem, é muito importante pra gente ter o feedback de vocês. E beijo também pro casal que eu conheci agora no fim de semana da festa, a Mel e a Lisa. Já conheci elas fazia anos pela internet e a gente finalmente pôde encontrar as duas juntas. A Mel eu já conhecia, mas conheci a Lisa, companhias maravilhosas e que me ajudam, colaboram extremamente aqui no site, no Lescute, e merecem o meu grande beijo, apreço e abraço. Agora vamos falar de um assunto muito sério, sobre o final de The L Word. Se você ainda não assistiu, cara amiga, desligue, pule, que a gente vai contar o final aqui, entendeu? E a gente não quer estragar a festa de ninguém. Eu acho que você resumiu muito bem, Kay. Eu acho que você deveria resumir novamente. Vocês querem ver todo mundo jogar tomate e ovo em mim, mas vamos lá, já que eu, sou uma pessoa sincera, eu vou falar sobre a última temporada. Foram 8 episódios. A gente já sabe há mais de um ano que ela tinha 8 episódios pra trabalhar, então ela devia ter escrito um roteiro um pouquinho melhor. Ficou esse bababá sobre Xena, esse policial na morte da Jenny. Ela aparece no primeiro episódio e no último, no 8º, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 e no 7, que é ridículo, desculpa, aquele festival de dança é inútil, não precisava nem ter tido aquele episódio. Não tem nexo! Como pode ela aparecer no primeiro episódio, depois aparecer no final? Ela ficar desenvolvendo uma história no meio e querer resolver no último episódio a morte da Jenny. Resumindo, no final, estavam todas lá na casa da Beth, acho que é isso, e a Alice tá lá falando: ai, porque eu vou fazer uma amizade com a Jenny agora. Vai sair pra procurar a Jenny, que tinha feito um vídeo de despedida pra Beth e pra Tina, pra aparecer Marina, pra aparecer Tim, pra aparecer todo mundo, e aí ela descobre que a Jenny tá na piscina. Meninas, o que a Nick tá fazendo no mato? Responde pra mim, por favor. A Erika falou Nick, Maria, Chiquinha. Me explica pra mim o Maria Chiquinha, tá, Erika? Que você foi fazer no mato, não é? Chiquinha. Muito suspeito. Muito obrigado pela explicação, a japonesa lesada. Aí depois chega aquele final, aquele desfile de top moda.
Não, fala pra mim, Anak. Você viu aquela cena, você pensou em quê? Qual produto na sua vida? Não, eu realmente, olhando aquilo, pensei em propagandas de shampoos, condicionadores, sabe? Aquele clima um tanto quanto Revlon, sabe aquela coisa assim? Foi realmente poético. Não, aquele olhar cult. Eu preciso ler uma coisa que a Erika deixou lá no meu Lescut. E o mais assustador de tudo, o que significam aqueles passinhos de top model indo pra delegacia no final, todas rindo. Elas todas mataram a Jenny? A Jenny Gasparzinho dá a mão pra Beth e não a Shane? Por quê? Eu rolei no chão, porque assim, não dá pra entender nada, gente. Não mostra uma cena se a Jenny se matou, não mostra se alguém jogou ela lá, e do nada, no 8º episódio, trazem a Xena, que na verdade fez o papel igual da Sônia Braga em Hulk. Vocês lembram aquele filme super antigo do Clint Eastwood, que a Sônia Braga aparece? Não. E não fala nada, acho que ela segura uma arma, assim, acho que foi o primeiro filme que ela fez no exterior. Meu, a Xena é isso, porque ela tá perfeita ali na parte dos depoimentos, ali dando em cima da Helena. Que cena é aquela e não foi aproveitada, hein? Eu vou ficar quieta, porque se eu falar mais, eu vou escutar muito. Então, deixa eu só fazer um acréscimo que nessa cena final, aliás, teve mais uma coisa chocante, é que a câmera parou, aí mostrou assim os carros de fora, de repente aquela cena assim, grandiosa, né? Todas as pessoas saem dos carros e começam a sua caminhada. Foi uma coisa poética. Em câmera lenta, né? Então você vê cada músculo se movendo, cabelos, e as letrinhas, né? Obviamente. Aquela felicidade do tipo, acabou, estamos todas indo para a delegacia. Foi só um acréscimo, assim, porque isso realmente foi marcante. Passando por todas as cenas estranhas desse último episódio, essa finalização foi realmente estranha. Sabe o que eu achei, assim, muito chato? Foi que, tipo assim, o The World, ele sempre teve finais depressivos, né? O final da segunda temporada, se não me engano, é bem depressivo. O da terceira também. E essa última temporada, ela tinha tudo pra ser depressiva também. Mas não, ela forçou essa felicidade. Foi um negócio completamente assim. Que felicidade? Não tem felicidade. Esse povo a Tasha junto com a Jamie. Aí ela começa a desenvolver a história das três. Você pensa que elas vão ter um triplex. Não, você pensa que a Jamie vai ficar com a Alice. Aí você descobre que a Jamie e a Tasha se gostam. Fica nisso. E não termina, né? Não, ela ficou desenvolvendo histórias. Se você pegar todos os depoimentos, a Eileen tinha como fazer flash em cada episódio, contando uma partezinha, colocando um depoimento legal. Aí voltava pra história. Ela podia ter fechado essa história em 8 episódios. O que foi que ela fez? Ela tava esperando conseguir um filme depois? Ela tava esperando decolar outro spin-off? Não é possível. Não tem outra explicação a não ser essa. Pode ser uma jogada de marketing também, com certeza. Ela ter deixado esses milhões de ganchos abertos, né? Pra ela poder ganhar mais dinheiro posteriormente. Já tá sabendo que o spin-off não vai rolar por enquanto, todinha. Ah, mas todo mundo vai assistir o spin-off, não adianta. Se sair, quem gosta de The World vai assistir porque vai ficar curioso. Pelo menos o primeiro episódio, isso é certeza. Ela realmente, conseguiu construir um império em torno das lésbicas. Isso a gente não pode tirar da Helene, né? Eu acho que ela só fez um excelente trabalho e terminou muito mal. Desnecessário esse final. Sei lá, agora, né, esperar que novos seriados lésbicos surjam, aí empolgando o pessoal. Esperar que ela pelo menos consiga um fechamento, que seja essa a ideia dela de trabalhar e desenvolver quem foi que matou a Jenny, porque ficou absolutamente tudo sem resposta. Anak, me explique, porque já que a gente não conseguiu entender, a nossa querida astrologia deve explicar. The L Word, sob o foco da astrologia, por que foi assim? Quem matou a Jenny? A Jenny foi uma pisciana, foi uma geminiana, foi uma virginiana. Olha, veja eu bem. acho que foi uma libriana. Não é? É complexo. Vocês estão querendo criar um perfil, né? Eu teria que analisar, pegar cada episódio e descobrir, né? Mais ou menos, analisar cada uma por uma, assim. Tem algumas que até eu posso pensar, sabe? Assim, tipo, que você pode imaginar o signo olhando pra pessoa. Eu desconfio que a Shane tenha muito do elemento escorpião na pessoa dela, mas pelo fato dela ser tão despojada e assim, né, em atividade, eu também sinto muito de aquário nela, sabe? Essa coisa desapegada, esse amor desapegado dela. Então, por exemplo, esse tipo de coisa eu até acho que poderia rolar. Mas... Não deu certo. A gente jogou verde, assim, pra ver se ela caía. Era pra ela fazer uma rebeldia e falar assim, eu não tô aqui pra falar de astrologia. Pronto, aí, que fácil. Aí. Ela adora falar de astrologia. Se a gente pedir agora, ela vai que vai, né? Não, calma. Qual que é o signo da Jenny, na sua opinião?
Ai, gente, terrível isso. Não sei, deixa eu pensar. Tá vendo? Vocês me botam Mas uma... você caiu de novo, ó. E Kay, você que é uma pessoa inserida nesse meio, não tá sabendo de nenhum novo seriado com lésbicas? Eu sou inserida no meio agora. No meio dos seriados. Você é. Mas seriado lésbico agora. Seriados antigos, eu tô assistindo Sugar Rush e vou tentar rever X and O's, mas eu não tô sabendo de nada novo, mesmo porque eu tava lendo as matérias do The World e eles estavam falando que agora não existe nada na televisão, só existem alguns personagens jogados, como o Grey's Anatomy, como House, que pra mim é 13 nessa quinta temporada não tem nada. Então não existem mais personagens, a gente tá esperando nada novo. Pois é, e ficamos desoladas de lésbicas na mídia. Mas Pois a gente volta pra bater boca sobre isso porque eu não tô satisfeita. E agora vamos pro terceiro assunto do podcast. Amizade entre meninas é possível? Entre lésbicas, no caso? Esse papo só meio como aquele papo, né? De amizade entre homem e mulher é possível? O que vocês acham? Entre homem e mulher, os homens são mais fogosos, eu acho que eles sempre têm um interesse nas meninas, é mais difícil de fazer amizade. Entre uma menina e uma menina hétero, não sei, às vezes tem preconceito e às vezes não tem. E eu acho que às vezes entre duas meninas, amigas lésbicas, às vezes rola, às vezes não. Nem sempre dá pra ter amizade, porque às vezes rola um clima. Eu já tenho alguma experiência, né? Porque na minha época de Mirk eu já consegui fazer algumas amizades. Mas, de qualquer forma, isso também acontece, né? Desde as pessoas confundirem, né, as coisas, e aí você tá... Eu, pelo menos, né? Eu normalmente chego pra amizade mesmo, sabe? Eu gosto disso. Mas aí você percebe que a pessoa tá com outros interesses, aí isso me deixa meio, ok, como eu faço agora? Às vezes dá pra desenrolar. Tem meninas que percebem que não é aquela, e aí continuam a amizade. Agora, tem outras que realmente, assim, desistem, né? Porque o interesse era outro, não era amizade de fato. Mas essa experiência dos lescontros, talvez por ser algo mais intimista, né? A gente não tá embalada, a gente normalmente senta em algum lugar pra conversar. Tem propiciado, assim, umas boas amizades, assim, de conversar, de sair junto, de trocar ideia. O lescute, de fato, tem favorecido nesse sentido. Enfim, eu acho que isso é muito relativo, né? De lugar pra lugar, pessoa pra pessoa. Eu, por exemplo, no Orkut, eu já fiz amizade com muitas meninas lésbicas, na época do Mirk também, no Lescute também. Eu sempre tive muita facilidade pra fazer amizade, né? Tanto com meninas lésbicas, como com homens héteros, que por incrível que pareça, nem sempre acabam dando em cima de mim, são sempre muito tranquilos. Mas é bem como a Kay falou mesmo, eu tenho aquela sensação de que, tipo assim, se eu desse um molezinho, eu conseguiria, sabe? Eu acho que os homens são mais transparentes pra isso. As meninas ainda, elas brincam bastante, elas jogam bastante, elas falam assim, e aí, rola? Mas aí você pega e dá um passo pra trás e ela fica na dela, sabe? O menino não. O menino, se você jogar e falar assim, rola? Ele, claro que rola. Não é. Também tem aquela questão de papel, né? O homem, se ele infelizmente, a nossa sociedade faz isso, né? Se uma mulher atraente, ou que ele considere atraente, ou mesmo sem ser atraente, tá dando em cima dele e ele não faz nada, ele fica... As pessoas cobram isso dele. Ele então, é gay, né? Claro, homem que arrega é gay. Não, mas fica um automático dele. Olha, uma coisa engraçada. Vocês têm uma visão diferente, porque você é da época do Mirk. Nessa época, eu acho que vocês passavam bastante tempo conversando e dava pra, naquele grupo, fazer amizades diferentes da de hoje. Porque eu acho que o Lescute proporciona isso hoje. Mas eu, que fui uma pessoa que não tive internet na época que eu comecei a sair, eu só podia ir pra balada. Então, toda vez que você chegava na balada pra conversar com uma menina, você não conseguia fazer amizade com ela. Porque ela olhava pra sua cara com aquele olhar de que, meu, você tá dando em cima de mim. Então, eu tinha muito mais amigos gays e homens do que meninas. Eu tenho agora amigas, mas antes eu não tinha. Mas é porque a balada realmente é um contexto muito peculiar, né? As pessoas saem pra caçar geralmente, poucas são as pessoas que não saem pra caçar. Eu digo assim, eu sempre fui muito caseira, agora que eu tô namorando, então eu fiquei mais ainda, porque querendo ou não, muito dos objetivos das pessoas que saem, principalmente essas baladas pesadas de dança e tal, saem pra caçar. Ou você sai acompanhado, ou você sai pra caçar. Se você tá sozinho, geralmente interpretam que você tá ali caçando. Por isso que é a dificuldade, né, de você fazer amizade nesse contexto. As pessoas tendem a confundir mesmo, porque a grande maioria tá lá pra isso. Já aconteceu comigo de encontrar alguém na balada e falar e ficar esse clima que a Kay falou, mas aí depois encontrar num outro contexto e a coisa mudar. Porque na realidade o problema é que quando a pessoa tá achando que a gente tá caçando, ela não dá nem oportunidade da gente conversar, né? A gente mostrar que não é isso. As pessoas já levantam o escudo, né? É muito engraçado.
você convida as pessoas, fala assim, vamos pra festa do Lescute? Todas as meninas que estão casadas no Lescute falam, não, eu não sou de balada e tal. Mas às vezes você se fecha achando que balada é uma coisa de cassação. Por exemplo, tinha um monte de casais, tinha a Del e a Helena, tinha a Mel e a Lisa. Muito divertido, porque os casais não podem sair. Então foi uma coisa que ficou, acho que, estereotipada. Balada é caçado. Sim, mas ficou estereotipada. Não dá pra sair pra dançar. Eu gosto de sair pra dançar, tanto que eu vou muito mais em baladas rock indie, que não tem tanto gay, do que balada gay. Sim, mas isso é uma visão sua. Mas a grande maioria das meninas, querendo ou não, vão pra caçar. É uma pena. Meninas vão à próxima festa do Lescute, porque é divertido conversar. Pois é. Eu mesma acompanhada me diverti imensamente. Foi uma coisa maravilhosa. Ri muito. Enfim, foi muito legal. Eu acho interessante comentar também é que, no caso, a festa do Lescute ela ainda tem uma outra conotação, né? Porque a gente está dando esse espaço de, vamos lá, gente, conversem conosco, vamos trocar. E aí, talvez, isso quebre um pouco a barreira. Porque isso que a Kay falou, eu confesso que eu quase não vou à balada GLS. Assim. Aliás, eu até vou à balada GLS rock aqui no Rio, mas quase não vou em balada gay mesmo, assim, fechada. Pela questão de estilo musical mesmo, que algumas que existem aqui ficam muito cheias, e aí eu começo a ficar nervosa com pessoas encostando em mim suadas. Mas, de fato, eu acho que nas baladas específicas, talvez isso tenha ainda mais. Porque quando eu vou eu também costumo ir pra dançar, então eu até entendo essa questão. Que você chega lá e você tá dançando, pelo menos, eu acabo ignorando um pouco o ambiente. No sentido, as pegações que as pessoas estão fazendo. Se rolar de conversar é melhor, né? Mas eu nem tento muitas vezes, vou ser muito sincera, assim. E até porque muitas vezes vou em grupo, né? Quando você vai em grupo, aproxima outros grupos ou outras pessoas, mas não sei. Dificilmente, quando eu vou sozinha, eu vou pra ficar meio autista, assim, no canto, fechada. Não vou pra socializar. Agora, só um negócio. Eu hoje em dia, tenho mais meninas que são minhas amigas em função do Lescute. Mas até pouco tempo atrás, antes do Lescute, eu tinha muito mais amigo meu, homem, hétero, em sua maioria, do que qualquer outra coisa. Pois é, eu também. Então, acho que a gente deixa aí o assunto em aberto para as meninas fazerem comentários, né? E falar o que elas estão achando. A gente pode passar para outra coisa. O nosso quarto tópico aqui é rebuceteio, Del. E aí, o que você tem para dizer para mim dessa palavra bonita? Acontece muito, né? É uma coisa... Rebuceteio. Rebuceteio, segundo o dicionário das lésbicas. Rebuceteio é quando a amiga fica com a amiga, que namora com a amiga e o quadro da Alice Pizek, vamos pensar naquele quadro, acho que ele representa bem o rebuceteio. Que fulana fica com cicrana, com beltrana, aquela ficação entre si. Que nós temos uma pessoa para explicar, Shane. Quando Shane pisa dentro de uma sala, ela já ficou com todas as meninas. Exato, rebuceteia livremente, né? Enfim. E que já ficou com Betty, que já ficou com Alice, que já ficou... Elas mesmo ali entre elas já ficaram, todas elas quase entre elas, né? É um grupo bem unido, né? Pergunto pra vocês, mulheres esclarecidas e inteligentes, que aqui estão no podcast comigo, por que acontece o rebuceteio? Seguinte, eu li o artigo que a Priscila Ferreira escreveu no PL, escutei o podcast dela falando sobre o assunto e ela até usa uma palavra mais bonitinha, que não deixa de ser um rebu. É aquela história, as opções já são poucas. Qual a palavra que ela usa? Rebu. Rebu. Em vez de falar rebuceteio, ela fala rebu, porque na verdade é um grande rebu também, né? Eu acho que nós mulheres, a maioria, somos muito impulsivas, a gente se apaixona muito fácil e a gente acaba ficando com as meninas cantam. E de repente você olha pro lado e vê que tem uma outra menina que tem mais a ver com você. E você olha pro outro lado e vê que tem outra a ver. Porque hoje são muitas opções, não é como antigamente que você ficava com uma pessoa durante tanto tempo. Eu ainda acredito que existem casais que quando eles têm a certeza de que eles estão juntos, o rebuceteio não acontece dessa forma. Porque quando você tá namorando alguém e você resolve ficar com a amiga da sua amiga, pois a outra amiga resolve ficar com a outra, isso é uma falta de respeito com a pessoa que tá com você. E eu não vou falar que isso já não aconteceu comigo. Eu já fiz isso também. Mas eu acho que é uma questão de experiência que você passa e que eu não deve fazer. Respeito com a pessoa que tá com você. E você, Anak? Eu li o artigo da Priscila também. Já aconteceu assim, de eu perceber que, por exemplo, de eu estar namorando alguém que conheci, depois descobri que fazia parte de um círculo e já tinha ficado com outras pessoas que eu conhecia. Mas nunca estive na situação literal do rebu. Mas assim, eu confesso que eu não lido muito bem com isso. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, se eu não tiver com a coisa bem resolvida dentro de mim, e às vezes até quando eu acho que tá bem resolvido, se eu vejo uma situação assim, ou se eu percebo que tá acontecendo uma situação de eu fico meio revoltada, assim, internamente. Não necessariamente eu expulso. Alice taxa Jamie. É mais ou menos isso, entendeu?
Entendeu? Mas ali elas foram sinceras e sentaram na mesa pra conversar. Geralmente, as meninas ficam pelas costas. Pois é, isso eu acho terrível, assim, porque pra mim, independente de qualquer tipo de relação, seja amizade ou seja afetiva, tem que ter confiança, tem que ter diálogo. Se não tem por que estar se envolvendo comigo. Eu sou muito radical nesse sentido. Eu sou uma pessoa de mente tão aberta, assim, a diálogos, e aí a pessoa vai precisar fazer pelas minhas costas. Sei lá, eu já me relacionei de formas bem adversas, então, assim, eu realmente estou aberta a diálogos. Agora, fazer pelas costas eu acho horrível. Eu acho, assim, ferir a confiança, sabe? E você, Del, já viveu algum tipo de situação? Como você reage? Como funciona pra você a situação do rebu? Eu tô meio calada porque realmente essa situação nunca aconteceu comigo, entendeu? Digo, de eu estar envolvida diretamente nisso, né? As meninas que eu fiquei, geralmente elas não eram daqui da mesma cidade que a minha, então as minhas amigas lésbicas sempre foram diferentes das minhas namoradas. Elas vinham de outros universos. Já aconteceu uma vez, né? Não vamos nem comentar. Mas... Eu tava lembrando aqui, eu falei, como assim não aconteceu? Aconteceu, não, uma vez só, mas não fui eu quem fiquei com alguém, entendeu? Tô querendo dizer que da minha parte nunca aconteceu, de eu ter ficado com alguma ex. Você nunca se interessou por uma pessoa, uma namorada de uma amiga sua? Já na realidade, olhou mas já tinham terminado, mas aí por algumas outras razões acabou nem acontecendo. Eu me interessei, fiquei muito culpada, inclusive, por estar gostando de alguém que era uma ex de uma amiga minha, mas eu estava disposta a ser sincera com essa minha amiga, chegar e falar pra ela, olha, tudo bem? Aí se ela dissesse que não, talvez eu não ficasse com ela. Mas o rebuceteio em si não é só se interessar, é o ato em si. Então não houve. De várias pessoas ficarem, porque se interessar é normal, as pessoas se interessam, param pra pensar e falam assim, poxa, não vou ficar porque é namorado da minha amiga. Rebuceteio é quando você fica mesmo. Então comigo nunca aconteceu. Eu não chegou a acontecer de fato. Vocês me fizeram lembrar, eu já nunca namorando, não. A minha amiga namorando, não, mas assim, uma ex de uma amiga minha, mas eu conversei com elas depois, assim, tipo, quando eu percebi que tava rolando interesse e acabou rolando, foi uma coisa muito rápida, mas era ex de uma amiga minha. E quando eu já sabia que elas tinham terminado, não tinha mais nada a ver. Mas ainda assim, depois eu fui conversar com essa minha amiga, porque, sei lá, né, vai que não tava tão resolvido assim. Nada conversar. E tem outra coisa também, vamos falar do lado bom, né, porque eu acho que a gente só tá falando mal das coisas aqui. Não, olha, eu não acho nem que tenha lado bom, lado ruim, acho que é o seguinte, o rebuceteio ele ocorre porque tem aquele grupo de amigas, se as pessoas são amigas, elas têm coisas em comum, se elas têm coisas em comum, elas já têm um básico pra se ter um relacionamento amoroso, que é a amizade e as coisas em comum. Eu acho que isso é essencial em qualquer relacionamento amoroso. Então aí você tem aquele círculo de pessoas legais, ainda mais nós que somos lésbicas, e não é fácil encontrar outras lésbicas por aí. Então, quer dizer, onde elas vão procurar? No próprio círculo, porque não é tão simples. Não, mas é isso que eu tô falando de parte boa da coisa, é quando as pessoas são adultas e percebem que realmente quando você tá num relacionamento, vamos supor, eu tô namorando com alguém, mas a pessoa percebe, poxa, minha amiga tem muito mais a ver com ela. Desculpa, acontece, foi como a Alice sentou com a Tasha, com a Jamie e falou, vocês estão afim? Vai da Tasha decidir se ela quer botar um ponto final com a Alice, se ela fecha a história com ela, mas querendo ou não querendo, já aconteceu, as duas já se sentiram atraídas. Eu acho que tem que ter sinceridade, só isso, porque quando as coisas ficam ocultas e assumir quando as coisas não dão certo, não dá certo. A questão toda é o conversar. Acho que a gente circula em torno da questão do conversar, porque isso acontece, seja em qualquer círculo, seja um círculo hétero ou um círculo gay, gente. Das pessoas se interessarem, né, por afinidades, afinal a gente está convivendo, pode acontecer, como não? Até porque você vai conhecendo mais as pessoas e vai se interessando. Agora, tem que ter um diálogo se tiver ainda uma situação que você saiba que uma é ex da outra, que de repente não terminou tão bem, enfim. A gente nunca sabe o que está se passando. E aí, quando não há diálogo, isso compromete às vezes a amizade do grupo. Que aí rolam aqueles, uma fez isso com a outra, e aí começa a rolar aquelas divisões, né? O central é a conversa. O importante é conversar. Agora, que o interesse pode acontecer a qualquer momento, claro, né? A gente tá aqui, a gente tá vivendo, a gente pode se interessar em qualquer pessoa que esteja... Não, gente? A gente não manda no coração e as afinidades acontecem. Exatamente. Então, é ter cabeça, é ser maduro, olhar pra situação
e não ser burrão. Se a pessoa tem que ir embora, ela vai embora e não adianta o que você faça, ela vai. Eu acho que independente de você gostar de alguém, você tem que manter sua integridade. Se a pessoa é sua amiga, você deve isso a ela. Você tem que chegar e falar as coisas pra ela. É claro que tem sempre duas formas de se dizer. Você pode fazer isso de uma forma brusca, você pode fazer isso de uma forma sutil. Então, é uma questão de bom senso mesmo, né? O rebuceteio, ele vai acontecer, não tem jeito, mas ele pode acontecer de uma forma menos dolorosa ou sem dor nenhuma, né? De uma forma positiva. Né? Exato. Bom, gente, a Priscila Ferreira, que introduziu esse assunto do rebuceteio, que fez a gente estar falando aqui no podcast dessa edição, ela entrou numa questão delicada. O rebuceteio é uma questão de cidade pequena ou de cidade grande? O que vocês acham disso? Eu já morei em cidade pequena, mas eu não me interessava naquela ocasião por ninguém, que eu era muito novinha. Aqui no Rio, o que acontece também são os grupinhos, assim, você tem grupos que frequentam os mesmos lugares e acabam se convivendo mais, mas assim, eu não tenho como fazer essa comparação, porque o meu tempo em cidade pequena foi curto, né? Então, na realidade, aqui na cidade grande, isso também acontece, mas acaba ficando mais, o pessoal que vai para aquela festa, ou que frequenta determinado lugar, cria um grupo, e aí, fatalmente, as pessoas se envolvem internamente. Olha, eu já morei em cidade pequena, eu já morei em cidade grande. Pra mim, São Paulo é o centro do rebuceteio. Agora, cidade pequena, realmente você tem poucas opções, o rebuceteio acontece, mas geralmente eu acho que é aquele estilo, tem uma Shane na cidade, sabe? Eu acho que nem todas as meninas ficam juntas, mas tem uma Shane na cidade que pega todo mundo. Eu sei quem você pensou, mas tudo bem. Exatamente, cidade pequena tem Shane, é diferente, mas o rebuceteio em São Paulo acontece muito mais, porque eu acho que tem mais opções. Então não é uma questão de cidade pequena, eu acho que é questão de que acontece mesmo. Cidade pequena tem uma Shane, cidade grande tem 15 Shanes. É mais ou menos. Imagina. Conforme o número da população, aumenta o número de Shanes. Em São Paulo, então, né, realmente faz todo sentido do mundo, né? Com certeza, por isso que aumenta o rebuceteio. Exato. Então, eu acho que o rebuceteio, ele é global, né? Ele é independente de cidade, vai ter lá a pegadorazinha que pega todo mundo e destrói os lares. E agora vamos com aquele assunto que todo mundo se interessa, né? O Who-Her. A minha Who-Her dessa edição do podcast, talvez vocês não conheçam, que é uma atriz de seriados meio alternativos, né? Que assim, não são tão populares, que é a Katie Sackhoff. A Erika, nossa querida amiga. Katie Sackhoff. Eu vou pôr uma foto dela lá nas minhas observações do podcast. Ela é Starbuck do Battlestar Galactica, que é uma série que eu tenho assistido bastante, que ela terminou agora recentemente. Eu tô tentando terminar um seriado maravilhoso que desmistifica totalmente a ficção científica, né? Ele é bastante coerente, baseado no emocional dos personagens, enfim, mas não estamos falando do seriado, estamos falando da mulher. Ela é bem sapatãozinha no seriado, a personagem dela é uma personagem extremamente decidida, e nessa decisão, nessa força de personalidade, acho que ela se torna extremamente atraente. Sapatãozinha que se pega com o rapaz, né? Exato, mas é que a série tem um cunho popular, eu tenho certeza que se fosse mais alternativa ainda, ela sairia catando todas as mulheres. É o mesmo problema de Les Girls, né? Precisa ter uma coisa assim pro público assistir, né? Exato. Não, mas que ela é sapatãozinha, você que já assistiu o primeiro episódio, que aí você sabe que ela é. Pegaram a carteirinha dela e esconderam lá dentro da nave em algum lugar onde ela não ia achar, só isso. E aquele cabelinho dela dos primeiros filmes, me desculpa, viu? Então, e ela também tá participando agora da última temporada de Nip Tuck, e ela também era vilã de Wonder Woman, se alguém assistiu. Bionic Woman. Ela era... Falaram que essa série era muito ruim, hein? Diz que é muito ruim e foi cancelada, mas diz que a personagem dela, vilã, era legal. Essa é minha Who-Her. E você, Anak, nossa virjona de podcast, quem que é a sua Who-Her? Virgem de podcast e virgem de signo. Exatamente. Então, eu fiquei na dúvida, eu fiquei ponderando, mas assim, tem um seriado que eu assisti, um seriado recente, que tem uma determinada atriz que faz uma pequena aparição e que eu achei ela encantadora. Apesar da personagem não ser tão encantadora, que é a Annabelle Shirley, do seriado Being Human. É um seriado inglês. Eu gostei, assim, ele é psicológico, assim, o psicológico envolvido é interessante. Eu, como jogadora de RPG e ao mesmo tempo pessoa que gosta de estudar temas ocultos,
discordo de várias coisas que eles colocam. Que a base do seriado são 3 indivíduos, né? Um vampiro, um lobisomem e um fantasma dividindo o apartamento. Então, assim, existem coisas que eu discordo, assim, né? Teoricamente, mas os dilemas deles e como a história se desenrola, eu gostei. Essa atriz, ela faz uma aparição, né, nesses primeiros... Eu imagino que essa é a primeira temporada, não sei se fecharam outras. Ela apareceu e morreu, né? Ela foi vampirizada, mas ela é uma graça. Spoiler já, né? Não vou querer assistir, é sério. Enfim, você me passa a foto também que eu coloco lá ao lado da Katie para as meninas verem se elas aprovam ou não. Tá bom. E você, Kay? Eu vou pagar minha língua agora. Nossa amiga Del sempre gostou da Katie do Lost, né? E eu olhava pra ela e falava assim, o que você vê nessa menina? O que você vê nessa menina? Episódio 11 da última temporada, cena do supermercado com Aaron. Eu olhei pra ela e falei, her. O que é a Katie? Ou como diria o nome dela, como é? Evangeline Lilly? É isso o nome dela? Isso. Se pronuncia assim? Porque Evangeline Lilly. Belíssima. Realmente, ela me encantou, então ela é a minha her dessa semana. Pois menina. Só meninas de seriados. E pra vocês, quem que é o her desse momento? Eu acho assim que a gente tem aquelas eternas, né? Tipo Angelina Jolie. Eu não ligo pra Angelina Jolie. Não, eu sei, eu tô falando das meninas. Das meninas. Elas acham Piper Perabo, sempre, né? As eternas. Também que sempre... não ligo pra Piper Perabo. Mas agora na mídia, quem que vocês acham que tá abalando, assim? Que é o her do momento? Priscila, do Big Brother? A mocinha do Caminho das Índias? A mocinha, aquela que não sabe o nome dos personagens. A minha mãe assiste todo dia, mas eu não sei o nome da mocinha que fica com o rapaz. Já não sei nada, deixa pra lá. A Juliana Paz. Também não gosto. Eu também não vejo. Nossa, muito chata, eu não gosto de mulher nenhuma, né? Eu sou hétero e não sei. Eu não assisto televisão, gente, então é terrível. Eu não sei quem tá em ênfase, assim. Minha mãe assiste, daí eu sou obrigada a passar na sala e ver ela assistindo essas coisas. Ontem eu vi, meu pai tava assistindo um filme chamado, acho que é Entre Lençóis, que tinha aquela atriz Paola, alguma coisa. Eu nem lembro o nome dela. Mas é uma atriz também que acho que tá em ênfase no momento. Eu vou buscar o nome dela. Oi? A Paola Bracho, de Maria do Bairro. Eu vou buscar depois o nome dela, entendeu? Tô zoando. Porque na Maria do Bairro tinha uma vilã chamada Paola Bracho, que é uma vilã assim, poderosa. E eu tô zoando a Paola. Nossa, Ariel é cultura, gente. Não é? Nossa, o Wikipedia. É Paola Oliveira o nome da menina. Exato. Nada que o Google não resolva. Paola Oliveira. Achei ela interessante nesse filme. Info, né? Já entra na internet e já vai digitando. Google. Não, mas é ela mesma, a Paola Oliveira. É o filme com o Gianecchini, não é? Isso. Tá. Aí eu vi de passagem, assim, numa cena na banheira, mas até que, assim, ela é interessante, assim. Você parou, né? Você passou pra lá. Exatamente. Aí eu parei, eu olhei pro meu pai, que filme é esse? Nossa, né? Contória. Exatamente. Aí meu pai concordou que realmente ela é mais bonita do que ele imaginava. Eu falei, eu concordo. Eu também acho que ela é mais bonita do que a gente tinha visto naquela revista. Não vi muita coisa, né? Ela tava dentro de uma banheira, só dava pra ver o rosto. Que pena. Não tá bom que era só isso, gente? Se pode, isso é um podcast que pode. Não, ela é muito bela, mas assim, eu acho que pelas fotos que eu já vi, ela é muito magrinha. Qual o problema com as magrinhas? Não, nenhum problema com as magrinhas. Eu não tenho preconceito, mas enfim. Se você vir essa outra atriz que eu comentei, a Annabelle, ela tem outro perfil totalmente diferente da Paola. Paola é loira, magrinha, né? Enfim, tem outro biotipo. E agora, meninas, finalizando o podcast, como sempre, uma recomendação musical, que dessa vez é com as irmãs gêmeas Tegan e Sarah. Fala aí delas, Kay, que você gosta mais delas do que eu. Então... Olha, eu conheci elas assim de uma forma muito engraçada. Eu tava na casa de uma amiga que tinha visto um show da Melissa Etheridge e elas abriram pra Melissa Etheridge. Nessa época elas não eram conhecidas, estavam distribuindo fita. Sabe fita cassete? Vocês lembram disso? Nossa, então, lembro. Na época distribuía fita cassete. O single era uma fita cassete. Tinha lá, bonitinho elas, e tinha a música com que elas fizeram sucesso, que é My Number, que é essa que vai tocar no final. O que eu tenho pra dizer das duas, eu acho ótimo essa coisa de voz e violão, e elas são gêmeas lésbicas, então
existe toda uma imprensa em cima disso também, mas eu acho que elas apareceram numa época onde as pessoas não falavam tanto como falam da Katy Perry hoje. Não, e outra, Katy Perry, ela lançou um hit pop com a temática lésbica, é diferente de uma cantora folk, né, que é mais ou menos a linha dela, de cantoras Elas folk. são poéticas. Exato, né? poéticas, já vai para um lado mais alternativo. De qualquer forma, vocês podem fazer o download de vários álbuns aí que a nossa querida Fernanda R disponibilizou no Parada Lésbica para vocês. Então é só ir lá, baixar e escutar, conhecer um pouco de Tegan and Sara. Eu gostei muito delas, aliás. Eu escutei eu escutei poucas coisas, na realidade, mas o pouco que eu escutei, gostei. É macio, assim, é gostoso de ouvir. Realmente tem poesia, concordo. Então pronto, meninas, isso aí. Espero vocês do próximo podcast. Um grande beijo para vocês. Obrigada, Nak, pela participação. Meninas, não esqueçam da festa do Lescute esse mês. Beijo. Dia 25. Eu que agradeço. E assim, dia 11, aqui no Rio de Janeiro, lá no Bar da Lua, a gente vai ter um Lescontro. Então, as meninas do Rio, ou quem não for do Rio, estiver no Rio e quiser comparecer, será muito bem-vinda. Um beijão pra vocês, gente. Isso aí, beijo, meninas. Tchau. Vá com Deus.